Silvio Santos vem aí. Dia 17 de agosto, sábado, partia o maior representante da comunicação e da televisão brasileira. Silvio Santos, com 93 anos, deixa não só a família, mas o Brasil inteiro de coração partido. Eu sou Rodrigo Girão e sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje vamos falar de forma breve sobre o porquê da importância de Silvio Santos. Para quem conhece um pouco da história de Silvio Santos, sabe que Silvio Santos ele veio de uma origem muito humilde e se tornou o que é conhecido por todos. Silvio Santos se torna o maior comunicador e o maior apresentador da televisão brasileira, não porque ele fez algum curso, defendeu um doutorado, ou fez algo monstruoso no âmbito acadêmico, de forma alguma. Silvio Santos se tornou o maior comunicador e maior apresentador da televisão brasileira por conta de uma coisa que muita gente não tem: humildade. Silvio Santos era um homem simples, uma pessoa que se dedicava a criar e recriar o que era a televisão. Para quem sabe um pouco sobre a história da comunicação, história da televisão no Brasil, consegue entender que a produção de televisão no Brasil ela começa de uma forma muito incipiente, já que ninguém sabia o que era fazer televisão. As pessoas sabiam o que era fazer rádio e simplesmente foram criar o rádio na televisão. E Silvio Santos foi uma dessas pessoas que passou pelo rádio e foi pela televisão. E Silvio Santos, ele então criou, desenvolveu e aperfeiçoou modelos, formatos, plásticas e roupagens do que é programa de televisão, programa de auditório. Silvio Santos trouxe coisas para a televisão que para a época jamais eram imaginadas. Namoro na televisão, casamento na televisão, jogos e brincadeiras e disputas de música, artistas, prêmios, travestis, transexuais. Silvio Santos fez da televisão um portal de comunicação para todos. O jeito de se produzir televisão a partir de Silvio Santos se torna único. Muito do que se tem de formatos de programas de televisão hoje começou com Silvio Santos. Silvio Santos viu o que as pessoas precisavam para se aproximarem, se conectarem com a televisão. E uma das coisas que ele viu de maneira muito rápida e muito certeira foi o falar pela televisão e não falar na televisão. Silvio Santos quebrava a tela que dividia ele do público em casa. Maísa, numa entrevista que deu para a Rede Globo, disse: ele era alguém que eu conhecia e via todas as semanas, mesmo que eu não conhecesse pessoalmente. Silvio Santos era isso. Era alguém que fazia companhia, que divertia, que animava, que dava luz e esperança
para muitas pessoas no Brasil durante muitos anos. Silvio Santos fez o que muita gente jamais podia imaginar. Silvio Santos criou coisas na televisão e proporcionou experiências a pessoas na televisão que nunca ninguém teve coragem de fazer. E ele era o centro, o motivo e o desenvolvimento dos programas. Tanto que os programas levavam o nome dele por conta disso. O programa Silvio Santos ficou mais de 40 anos no ar por conta da imagem e da figura de Silvio Santos. Não era só pelo que ele trazia ali, mas era por conta dele. A pessoa dele era o que fazia o programa. Era ele que caía nas brincadeiras, era ele que caía no palco, era ele que fazia piada e graça de si próprio, das coisas. É só procurar na internet. Vocês vão ver dezenas de vídeos do Silvio Santos morrendo de rir de ter perdido as calças, derrubado o microfone, caído no palco, caído dentro de provas e brincadeiras de jogos, entrou dentro de guarda-roupa, e são dezenas de histórias e momentos icônicos que ele criou e viveu na televisão ali. Mesmo sendo programas gravados, mas era como se fosse ao vivo, porque era natural. Era algo que ele fazia, dava o erro e ia pro ar o erro. Porque era isso que fazia o programa dele ser o programa do Silvio Santos. E quando a gente perde a figura de Silvio Santos, para quem principalmente é da comunicação, é uma dor de entender que muitos dos grandes nomes da televisão brasileira já não estão mais por aqui. Hebe, Jô Soares, Dercy Gonçalves, Chacrinha, Silvio Santos. Os grandes nomes que construíram a televisão, que fizeram parte do começo da televisão, já não estão mais aqui. E a grande preocupação é: será que um dia vai surgir alguém que faça algo tão genial quanto estes grandes nomes fizeram? Será que algum dia a gente vai conseguir encontrar alguém que consiga desenvolver e realizar programas com tanta autenticidade, igual eles fizeram? Igual o Silvio Santos fez? Silvio Santos vai ser sempre e vai continuar sendo sempre o maior comunicador e apresentação e ícone da televisão brasileira. Sempre vai ser, mesmo não sendo mais presente, vivo ali nas câmeras. Mas nas nossas memórias e no coração de milhares de pessoas, Silvio Santos vai continuar sempre presente. Então, eu me despeço aqui com o coração apertado, porque ainda é algo que vai demorar para ser concebido, a imagem de que ele não vai mais estar por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.